Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar o quanto eu já ganhei nesse tipo de investimento que eu chamo de renda fixa imobiliária. Tem muita gente falando sobre esse tipo de investimento agora na internet, mas eu já invisto nele há quase 2 anos. Então trouxe aqui meu celular, vou compartilhar minha tela para mostrar os resultados que eu já tenho feito ao longo desse tempo. Você também pode fazer porque é extremamente fácil. E é mais um tipo de investimento bastante interessante. Estamos falando do mercado imobiliário, ou seja, muito sólido, muito resiliente. E esse tipo de investimento, que eu dou esse nome de renda fixa imobiliária, a gente pode também dar o nome de investimento coletivo, né? Por quê? Porque esse tipo de investimento ele já acontece há muito tempo no mercado imobiliário, só que agora, através dessas plataformas de investimento coletivo, ficou totalmente acessível para qualquer pessoa. A partir de R$ 500, de repente R$ 1.000 para investir, R$ 10.000, que é mais ou menos o que eu tenho aplicado aqui, tem muito mais possibilidade. Por quê? Antes disso, qual que era a fórmula, né? Por que acontece esse tipo de investimento no mercado imobiliário, essa renda fixa imobiliária? Muito simples de entender. Pensa que tem uma construtora que ela precisa levantar o seu prédio, sua obra, o seu empreendimento, e para fazer esse kick-off da obra, né, para dar esse pontapé inicial, ela precisa de um recurso. Às vezes nem é um recurso tão grande, mas para esse momento, para o fluxo de caixa dessa construtora, é necessário pegar esse dinheiro emprestado. E quais são as formas que essa construtora tem? Primeiro, ela poderia bater lá na porta do bancão, né, do banco mesmo, e pedir esse valor emprestado. O problema seria que essas taxas de juros que o banco cobra de uma construtora, de repente de médio porte, seria muito alta, né? Para o banco nem é tão interessante assim esse valor, que às vezes é de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Para a construtora é bem importante, mas para o banco não é tão relevante assim. Então, essa taxa de juros que o banco cobraria da construtora é muito elevada, né? Então, o próprio mercado imobiliário foi achando outras alternativas. Então, vamos usar esse exemplo de novo. Digamos que essa construtora está precisando de R$ 1 milhão para levantar essa obra aí para esse dinheiro desse mês, do mês seguinte, tá? Então, o que normalmente se fazia então para não precisar recorrer ao empréstimo bancário? Essa construtora buscava dentro das pessoas que ela conhecia, né? Então, era uma coisa muito de networking mesmo. Perguntava quem estava interessado em emprestar esse dinheiro para a construtora e aí a construtora devolve esse dinheiro com juros, mas não tão alto quanto o banco. Então, esse tipo de capitalização imobiliária já é algo que acontece há muito tempo, mas quem tinha R$ 1 milhão para colocar num empreendimento como esse, né? Era um valor muito alto. Algumas pessoas tinham, mas não estava tão acessível quanto agora, né? Agora existem essas plataformas de investimento coletivo, por exemplo, a que eu utilizo é a Inco Investimentos, né? Então, investimentos coletivos que possibilitam que essas construtoras captem esse recurso e nós, pequenos investidores, coloquemos nosso dinheiro aí e depois a gente ganha com juros na operação. A lógica é essa. E agora eu vou te mostrar aqui no celular porque a gente está falando de investimentos com rentabilidade muito superior à taxa Selic, por exemplo, outros investimentos de renda fixa. Tem coisa aqui que está rendendo 170% do CDI. Enfim, eu vou te mostrar algumas aplicações que eu já fiz, que já se encerraram. Você vai entender exatamente todo o processo e quais investimentos que eu posso continuar fazendo a partir de agora, tá? Então já vou compartilhar aqui a tela do meu celular e você vai entender direitinho. Então, galera, já aqui na plataforma, né, a primeira coisa que a gente pode ver é que tem um histórico, né, do meu dinheiro investido. Então, por exemplo, eu tenho R$ 10.336 aqui na Inco, no aplicativo. Eu tenho R$ 4.245 na conta corrente para investir. Por quê? Porque uma parte desse dinheiro eu coloquei agora, né, e uma parte já está de investimentos que já venceram, ou seja, que o dinheiro já caiu aqui na conta de novo. Então, deixa eu te mostrar isso para você entender um pouco melhor. Vamos puxar aqui o meu histórico, vamos descer lá no comecinho, ó. O primeiro investimento que eu fiz foi no dia 8 de novembro de 2021. Esse investimento aqui, ele já venceu, já está com o dinheiro todo aqui na minha conta. O que é isso? Era o Eleva Arvoredo 3. Basicamente, era um prédio, né? Se eu não me engano, esse prédio aqui era no Paraná. Tá? Os outros imóveis que eu vou colocar aqui são de outros estados, de outras características, mas basicamente era uma construtora que ia levantar esse empreendimento, precisava desse recurso e aí ela topou me pagar esses juros nessa operação. Eu investi nessa época R$ 1.000, perceba,
Esse modelo aqui de investimento é o de juros mensais, tá? E o prazo 18 meses. Presta atenção que você vai entender isso exatamente agora, tá? Eu vou até digitar aqui para a gente ver todos os pagamentos que aqui o Eleva Arvoredo fez para mim, tá? Então, voltando lá, dia 8 de novembro de 2021 eu apliquei R$ 1.000, e aí como tem esse modelo de juros mensais, todo mês ele foi me pagando uma parcelinha, tá vendo? Ó, em dezembro de 2021 me pagou R$ 10,49, em janeiro de 2022 R$ 10,49 também, depois aumentou um pouquinho, ó, em maio de 2022 já estava pagando 10,82, enfim, foi me pagando todos e todos os meses até chegar agora, bem próximo aqui da data que eu gravo esse vídeo, em maio de 2023, ele me pagou não só os juros, mas como aquele montante principal que eu coloquei também. Por isso que está aqui, ó, uma entrada de R$ 1.011,16. Então você entendeu? Nesse modelo de juros mensais, eu fui recebendo um pouquinho todos os meses, né? Deixa eu até clicar aqui, ó. Juros remuneratórios, tá? Então, por exemplo, nesse mês que eu estou mostrando aqui na tela, eu recebi R$ 13,53, só que já deduziu automaticamente o imposto de renda nessa operação, né? Esse menos 2,37. Como é um investimento de renda fixa, segue totalmente igual a qualquer outro investimento de renda fixa de qualquer outra corretora ou instituição financeira, tá? Então já vem deduzido o imposto de renda, automaticamente a gente não tem essa preocupação, não tem preocupação nenhuma com o imposto de renda, tá? Então recebi esse montante aqui e aí eu fiz a soma. Eu somei todos esses 18 meses, quanto que eu fui recebendo assim? Um mês recebi R$ 10, R$ 11, etc. Em um ano, então percebam, em um ano e meio mais ou menos, né? A gente está falando de 18 meses aqui, né? Se eu não me engano, exato. 18 meses eu recebi R$ 195 aproximadamente, mais esses R$ 1.000 de volta que eu coloquei, tá? Então isso daqui a gente pode dizer que é mais ou menos 18,5% que eu recebi ao longo desse um ano e meio, tá? Então essa foi minha rentabilidade total aqui nesse investimento. E por que eu estou falando isso? Porque tem outras duas modalidades de investimento aqui. Daqui a pouco eu te mostro como você faz para aplicar, mas olha só, deixa eu voltar para o meu histórico que eu quero mostrar esses bastidores aqui para você entender bem esses tipos de investimento aqui no mercado de renda fixa imobiliária, tá? Lá em novembro de 2021 eu também apliquei R$ 1.000 nesse outro investimento aqui que se chama Terra Vita, mas perceba que ele é bullet, tá? Tá aparecendo aqui o pagamento tipo bullet, que é isso? Isso quer dizer que eu apliquei nesse dia, só recebo no prazo final, tá? Não tem essas parcelinhas todos os meses. Então, 15 meses depois eu recebi esse valor. Quanto? Vamos ver aqui, ó. Terra Vita. Aqui no meu histórico, então perceba, não tem mais aquele monte de recebimento mensal, tá? Só tem a aplicação que eu fiz de R$ 1.000. Depois de 15 meses, então, eu recebi R$ 1.189,63. Então, isso daqui é mais ou menos 18,9% de rentabilidade em mais ou menos um ano e meio, né? Não, na verdade, um ano e 3 meses, né? São 15 meses. Então, é um tipo de investimento bastante rentável. E a outra característica que a gente tem também aqui, eu vou descer mais uma vez para mostrar para vocês, é com amortização, parcelas amortizadas, tá? É um outro investimento que eu fiz aqui, que também já venceu, em Pampulha, né? Lá em Belo Horizonte, né? Então vamos colocar aqui, ó, mais uma vez, ó, eu apliquei em novembro, depois eu comecei a receber essas parcelas mensais a partir de janeiro. Perceba que na tendência de parcelas amortizadas, esse valor ir diminuindo um pouco, tá? 63, 61, 60. Por quê? Porque, perceba, eu cliquei aqui, tem os juros da operação, então 5,48, nesse exemplo que eu estou colocando aí na tela, mais uma amortização daquele valor principal que eu coloquei. Então aquele valor principal de R$ 1.000 eu não vou receber só no final, eu já vou recebendo todos os meses. Então eu recebo um pouco do principal, essa amortização, mais os juros. E aí, quando chegou no 18º mês aqui, eu recebi a última parcela de R$ 56 e tive a rentabilidade total desse investimento, tá? Então, primeiro ponto, primeira vantagem, primeiro ponto interessante desse investimento de renda fixa imobiliária é a rentabilidade, uma rentabilidade bem alta, e eu já te expliquei aqui os 3 modelos. Agora eu posso voltar aqui e clicar em investir para ver quais são os projetos que tem disponíveis agora na plataforma, tá? Olha só, eu tenho essa possibilidade de investir nesse investimento aqui com uma rentabilidade de 176% do CDI. Por quê? É pré-fixado 18,5% ao ano num prazo de 35 meses.
Perceba que aqui é a opção Bullet, ou seja, eu só recebo lá no final do prazo, tá? Então eu posso colocar aqui até uma simulação. Por exemplo, se eu aplicar R$ 1.000 aqui, vamos ver. A tendência é que eu receba 1.640 lá no final do período. Deixa eu colocar aqui R$ 1.500 então, e eu já posso fazer essa aplicação e retirar lá no final do prazo 2.460, tá? Eu vou clicar aqui em investir então, por exemplo, R$ 1.500, clico em próximo e aí eu já tenho todas as informações disponíveis aqui no aplicativo. Então, a rentabilidade, também quais são as garantias, tá? Que é a alienação fiduciária das cotas da emitente, aval junto com os avalistas aí e a cessão fiduciária dos créditos, tá? Então, quais são as garantias dessa aplicação? São as garantias típicas do mercado imobiliário, tá? E aí eu posso colocar minha assinatura e fazer a aplicação. Feita, investimento realizado com sucesso. Vou até voltar aqui nas minhas aplicações para você ver que eu tenho uma certa diversificação entre construtoras, né? Tem um pouquinho na Pride, um pouquinho na ERC, um pouquinho na Prestes, na Via Sul e na SWA. Isso aqui é importante também, pessoal, porque dentro do aplicativo da Inco, eles me mostram também o grau de risco, que vai de A, os investimentos mais seguros, ou seja, que tem mais garantias, risco C, risco B, também tem o risco D e o risco E, tá bom? São justamente essas garantias que estão embutidas em cada projeto, em cada construtora, em cada empreendimento imobiliário aqui que dá para fazer essas aplicações. Então, galera, esse tipo de investimento eu tenho feito, acho bastante interessante porque é muito rentável. Também é muito fácil de se investir. Você viu aqui no meu celular, em pouco menos de 5 minutos eu já fiz uma aplicação. E o terceiro ponto bem interessante é o acesso, né? Com R$500, R$1.000, R$1.500, você consegue aplicar também nessa renda fixa imobiliária, tá bom? Inclusive eu vou deixar também aqui um print, a imagem lá do Instagram da Inco, que mostra que quase 96% dos projetos que eles investem são super bem sucedidos, né? Quando isso não acontece, aí aciona-se as garantias que tem aqui nos projetos, tá bom? Como eu já te mostrei aqui o meu histórico com a Inco, já tenho quase 2 anos aplicando e sempre foi um investimento super bem sucedido. Caso haja algum problema, né, algum tipo de inadimplência da construtora com a aplicação ali, o pagamento para nós investidores, o que acontece? Aí tem que se entrar na justiça, então, para fazer valer todas as garantias, todos os avals. E, obviamente, nesses 4%, ou seja, só 4% de todos os projetos que a Inco já fez, ao longo desses quase 3 anos aí, só 4% que teve problema, e aí isso está correndo em processo da justiça, né? A Inco faz toda essa parte, né, essa intermediação para que nenhum investidor pequeno tenha que fazer isso. São também ali acordos e processos coletivos e a Inco dá esse aval aqui também, dá essa ajuda judiciária caso seja necessária, mas como eu te mostrei, é muito raro disso acontecer. A Inco hoje é a principal plataforma, né, de investimentos coletivos, já tem mais de 90 mil investidores, mais de 390 milhões de reais captados pelas construtoras. É algo que eu gosto bastante de investir também, uma pequena parcela do meu dinheiro. E detalhe, pessoal, eu consegui junto com eles lá um presentão aqui para você, tá bom? Porque eu tenho uma parceria junto com a Inco, né, também há mais de quase 2 anos, e aí, nesse momento, se você abrir sua conta na Inco, nesse aplicativo aqui, através do link que está aqui na descrição, e detalhe, você precisa colocar o cupom LUCROFC, você ganha 1% de volta no valor que você aplicar, no primeiro valor que você investir, tá bom? Então, logo de cara, você já recebe 1% de retorno, tá bom? É um belo de um presentão. Se você investir mais dinheiro nesse primeiro momento, maior vai ser esse seu dinheiro de volta. Esse é o cashback. Se você investir R$10.000, R$15.000, é mais dinheiro que volta, porque volta 1% desse valor total que você aplicou, vai voltar no final da operação, tá bom? Aconselho aí você fazer o download do aplicativo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Inco, dessa renda fixa imobiliária em investimentos coletivos, ok? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, o time do canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.